Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui de novo para falar de Attack on Titan, para responder perguntas que vocês me fizeram no Twitter, no Facebook, em relação a Attack on Titan, usando a hashtag no Twitter principalmente, GabiXResponde. Eu selecionei algumas delas. Se você não sabia disso, se você não estava ligado que isso ia acontecer, me segue nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, porque eu tô sempre compartilhando mais coisas lá do que aqui, algumas coisas extras, conversando um pouco mais com vocês. Então me segue lá, é tudo X Gabi Xavier. E sim, estarei respondendo perguntas de pessoas que já leram o mangá, então teremos um spoiler ou outro aqui. Então se você tem medo de spoiler, se você não quer saber nada além do que está acontecendo no anime, esse vídeo não é muito seguro pra você, então tá avisado. O Naiter Paiva, Naiter, desculpa se eu não tô falando o seu nome certo, mas ele perguntou quais as minhas expectativas pra continuação do anime, se eu acho que tem chance de mudarem a história na adaptação, como fizeram com vários animes. Eu não acho. Eu acho que eles estão seguindo tudo muito linearmente, quer dizer, puxaram uma coisa lá da frente pra cá, mas eles têm sido muito fiéis, bem fiéis, inacreditavelmente fiéis em falas e cenas, e eu acho que o máximo que pode acontecer é eles suprimirem algumas coisas a partir de agora, sabe? Alguns diálogos a mais, já que a gente tem uma parte mais densa do mangá em questão de pensamentos e de investigações, talvez eles suprimam um pouco isso, talvez não, mas eu acredito que se tiver mudança seria em omissões, não em mudanças de fato, de mudar uma morte, de mudar um desenvolvimento de alguma trama, isso eu acho que não. Santiago Alves quer saber se eu acho que a Anne ainda vai ter um papel na guerra ou se ela só vai servir para passar o poder do titã dela para outra pessoa. Eu espero que não seja apenas isso, porque eu acho que a Anne é uma personagem que prometeu muita coisa e a gente foi tirado dela, ela foi tirada da gente de uma forma muito abrupta. Eu acho que o silêncio sobre ela, mesmo depois dessa grande passagem de tempo, porque assim, a gente não sabe nada sobre ninguém na ilha, mas mesmo antes a gente não sabe onde ela estava, se eles estavam tentando tirá-la do cristal de alguma maneira, o que estava acontecendo, então eu acho que ela vai ter alguma coisa importante ainda no mangá, no anime, não apenas pra alguém virar titã e engolir ela. Não acredito nisso, seria extremamente frustrante, mas eu não sei, por exemplo, de que lado ela ficaria. Acho que a Anne hoje não tem lado, ela tá do lado de Marley porque ela estava colocada dessa maneira da vida dela. Mas ela fazia sempre o que era conveniente, de forma egoísta mesmo, pra depois retornar pra casa dela, fazer o que o pai tava dizendo e ficar tranquila. Até no último capítulo a gente confirmou isso, que ela quer sempre voltar, tipo, vamos fazer o mínimo e vambora. Ela nunca tem ideais tão grandes, por exemplo, como o Reiner tinha. Felipe Schmidt falou sobre algo que muita gente está comentando, inclusive no meu último vídeo de Attack on Titan. Sobre o infiltrado em Marley, aquele cara que tá com metade do olho tampado, teoricamente perdeu o olho, sem um pedaço de uma perna. Você acredita que pode ser o Eren ou algum novo personagem? Vi em outras discussões que não poderia ser ele, né? Porque senão ele regeneraria a perna, mas pensei que ele possa estar controlando a regeneração, impedindo ela. O que você acha? Eu até respondi isso em um dos vários comentários falando sobre eu ter dito que possivelmente, quase certo, era o Eren, e muita gente falava, mas como é que ele tá sem a perna? Ele se regenera. Mas ele poderia controlar a regeneração, como a gente já viu acontecendo de forma diferente com a Anne, e principalmente de forma mais parecida com o Reiner. E quanto mais tempo, e ele já estava treinando os poderes dele de titã antes desse time skip, desse pulo do tempo, e possivelmente ele tenha conseguido controlar mais ainda. Então eu não acho que, por exemplo, ele precisasse ficar cortando a perna e controlando um dia, cortando a perna e controlando um dia. A gente não sabe qual o limite de um controle desse, a gente não sabe exatamente quantos dias estão passando desde que ele tá lá, e a gente não sabe a que potencial ele chegou. O Eren sempre foi aquele que tinha muito poder e não conseguia alcançar tudo o que ele poderia ter. Ele sempre foi, de certa forma, desastrado. Ele sempre teve um bucho maior do que ele tinha capacidade de controlar. E seria muito bom, sim, a gente se deparar, de repente, com um Eren mais maduro. Um Eren que, de repente, viu memórias e muita coisa que o abalou, de certa forma. Que mesmo que talvez ele não tenha controlado o poder da coordenada totalmente, ele não tenha memória do mundo todo, ele tem acessado memórias suficientes, como a gente viu que ele estava acessando sem controle, e aquilo tivesse modificado um pouco como ele pensa, modificado um pouco suas convicções e o tornado, como aquele diálogo que pode ser dele, desse infiltrado, mostrou pra gente, alguém um pouco mais calejado, alguém um pouco mais racional. Então sim, acredito que é ele, acredito que ele possa sim de alguma forma. Talvez não seria impossível ele controlar a regeneração de uma perna, e por que não cortar uma perna? Ele já sofreu vários danos no corpo maiores como Titã. E sobre o que seria esse plano, o que ele poderia estar fazendo lá, o que mais gente perguntou, por exemplo, eu não sei. Mas eu comentei isso no vídeo, eu vi pessoas no fórum do Reddit comentando sobre a possibilidade de ele estar fazendo algo por conta própria, por conta mesmo desses pensamentos e memórias que ele tem acessado, ou que seja algo que ele esteja correndo atrás, não, por exemplo, só o Armin e tal. Eu acho que o plano dele não vai ser algo muito lógico,
porém não acho que será algo impulsivo e irracional como um Eren de 15 anos faria. Mas resumindo, sim, acredito que é ele. Acredito que seria muito estranho ele ter o nome de Sr. Kruger, que é o cara que ele teve o nome em homenagem a ele, o Eren Kruger, que ele viu nas memórias do pai dele, talvez acessou a memória do próprio Eren Kruger. Então, assim, seria muito estranho não ser. O Elton Correia tá me perguntando como eu acho que o Eren, ou outra pessoa, se for outra pessoa, nesse caso do infiltrado, conseguiu chegar em Marley, já que a ilha de Parades não tem um meio de locomoção por barcos ou aérea. Então, tem um capítulo mais pra trás que fala que o Zack comenta que todas as navegações, todos os navios que foram em direção a Parades, os navios de Marley, eles nunca retornaram. Então, essas embarcações, por exemplo, podem ter sido pegas pelo pessoal da ilha, não necessariamente apenas destruídas, e eles podem ter utilizado essas mesmas embarcações ou coisas semelhantes, material delas, para conseguir chegar de alguma forma em Marley. Gabriel Caetano me perguntou se eu acho que a história do pacto com o demônio da Terra, é real. E se ela pode ter mais foco, como ela ser mais explorada, ou algo como um novo personagem relacionado, ou uma nova pista de como os Titãs começaram. Ou você acredita que tem uma explicação mais lógica? Existe a explicação mais lógica por parte da galera, por exemplo, dos revivalistas, que era o grupo de Eldianos dentro de Marley, que lutava e tentava se libertar do poder de Marley, e existe toda essa mitologia que os marlenianos contam do demônio que deu o poder pra Ymir e tal. Eu sempre acreditei no meio de um caminho. O meio do caminho não é um demônio cientista. Mas a questão da origem da matéria orgânica, por exemplo, não seria algo como a Ymir era uma super cientista, alquimista, e ela chegou nos seus estudos naquilo. Talvez não, talvez de uma forma um pouquinho mística, assim, ela tenha chegado nesse material, eu não sei dizer, eu não sei especular, eu acho que o Sayama já deve ter isso na cabeça dele há algum tempo, e eu espero que ele traga uma explicação sim, espero que a gente tenha uma explicação real disso, que a gente não fique eternamente nesse meio termo de saber se acredita na matéria orgânica ou se acredita no demônio. Demônio, de fato, eu não acredito. A primeira vez que eu li no mangá a questão do demônio, eu falei, não acredito que vai ser isso. E eu continuo não acreditando. E eu acredito que leve um pouco mais pro lado da ciência, pro lado daquela coisa, daquele ponto vital que é comum em todos os seres, em todas as matérias orgânicas, vivas ou não. Gilberto Souza perguntou uma coisa que muita gente pede pra fazer vídeo, muita gente pede pra eu comentar, que é se eu acho que vai ter o tão esperado casal entre Eren e Mikasa, se eu shippo Eren e Mikasa, se eu quero que eles terminem juntos, se eu acho que eles vão terminar juntos, o que vai acontecer? Eu não costumo shippar casais, shippar é um negócio dos últimos anos, né? As pessoas faziam isso e não chamavam dessa forma antigamente, mas existe sim alguma ligação entre ambos, principalmente pela Mikasa, a gente já viu várias vezes que a Mikasa tem um sentimento muito forte pelo Eren, desde sempre, desde criança, e eles têm aquela questão do cachecol, já falei num dos vídeos, acho que de curiosidade, de Shingeki no Kyojin aqui no canal, que é o cachecol vermelho, que faz uma analogia ali ao laço vermelho do destino, se eu não me engano é esse o nome, que é uma simbologia japonesa de ligação eterna entre almas, e isso acontece em vários animes, então sim, esse casal propositalmente tem uma ligação ali que vai além de apenas irmãos e que vai até além talvez de uma simples ligação de uma vida. E sim, eu acho que eles vão se aproximar. Acredito que talvez eles tenham envolvimento como casal, sim. Mas se eles vão terminar juntos, por exemplo, que muita gente quer saber, eu não sei. Eu acho que seria interessante para a história se em algum momento... É triste falar isso, mas eu acho que se em algum momento eles não pudessem ficar juntos, porque ou a Mikasa se sacrificasse pelo Eren, ou se ele de fato acabasse morrendo no fim dessa guerra que provavelmente teremos, acho que para a história em si seria melhor do que um simples final feliz. E eu realmente acho, por exemplo, que não seria interessante a gente ter um foco muito grande nessa história de começar a ver esse romance se desenrolando. Por exemplo, digamos que depois desse pulo do tempo, a gente de repente saiba que nesses 4 anos o Eren se envolveu com a Mikasa e os dois tiveram alguma coisa ali, mas a gente não acompanhou, não viu. Acho que seria interessante, porque a gente não teria uma quebra no clima de Shingeki pra acompanhar um casal, mas que casal teria acontecido de qualquer forma. Mas sim, acho que vai acontecer em algum momento, se vai ser pra sempre ou não, não sei. E se torço ou não, acho que sim, mas não que seja algo com muito enfoque, porque eu acho que não faz parte de Shingeki, eu acho que é melhor a gente acompanhar nas entrelinhas do que ficar vendo um romance nos episódios, ou no mangá. O Edu Francisco perguntou: Oi Gabi, quem você acha que ganharia nos seguintes combates? Mikasa versus Levi. Levi, com certeza. Pelo menos até o momento. Eu não sei se a Mikasa evoluiu de uma forma bizarra nos últimos anos que a gente não tem acompanhado ela, mas nos dois, Levi aposto cegamente. A não ser que depois que Levi perdeu o Erwin, que era a pessoa que ele era dedicado, ele tenha perdido um pouco do seu potencial, e talvez a Mikasa tentando proteger o Eren seria mais forte que o Levi tentando proteger ninguém. Não sei, continuo achando o Levi.
Mikasa versus Zenny, ambas na forma titã. Considerando que a Mikasa não pode se transformar em titã pelo que a gente sabe, eu vou considerar assim, Mikasa muitíssimo bem treinada, mais treinada do que ela era lá no passado, na primeira temporada, e ainda com o ímpeto, por exemplo, de proteger o Eren contra N Titã. Aí eu torceria pra Mikasa e acho que ela teria chances de ganhar, tendo essas motivações muito grandes, sem se descontrolar, sem perder o raciocínio. O G. Sansigolo, desculpa se eu estiver falando errado, até que capítulo você acha que o mangá chega? Eu acredito que atualmente está se iniciando a penúltima saga e que a última saga seja contra a família de nobres lá e o titã Warhammer. Sim, o Sayama deu a entender que a gente está na penúltima fase, digamos assim, que esse olhar de Marley, que a gente está vendo a perspectiva da galera do outro lado, da outra ilha, é um último passo antes da gente entrar numa grande guerra. Então sim, você tá certo nesse raciocínio. Se vai ser contra o Titã Martelo de Guerra, aí eu já não sei. Vai ter um papel importante certamente, mas todos contra ele, a gente não sabe qual o poder grande dele, né? Mas ele teria que ser super poderoso pra isso. Eu acho que ele vai estar lá no meio, mas se vai ser contra ele, eu não sei. E até qual capítulo chega, eu diria que pra finalizar o que a gente tá e chegar até o final, talvez o 115, não sei, tô chutando assim loucamente, porque ele já deu uma adiada algumas vezes, alguma aumentada nesse prazo algumas vezes, o Isayama, mas sim, teoricamente, é esse arco e mais um. Edson Estevam perguntou se eu acho que o Levi vai se transformar em um dos 9 titãs originais. O Levi tem uma coisa interessante, porque a gente sabe que ele é um Ackerman, que ele tem sangue de Ackerman, mas ele é filho de não sabemos quem, porque a mãe dele era uma prostituta, e ela se relacionou talvez com o Eldiano, então ele seria talvez meio Ackerman, meio Eldiano. Então, talvez sim ele poderia se transformar pelo sangue eldiano em um titã original. Isso é algo que a gente não tem precedente, algo que a gente não tem nenhuma confirmação no mangá de que possa de fato acontecer. Mas eu acho que o Levi é muito bom sem pensar em ser titã, e é isso que é bom dos Ackerman em geral. Eles são incríveis sem precisar se transformar em titãs enormes e tal. Então eu acho que quebraria um pouco da magia do Levi, quebraria um pouco dele ser o cara que desse tamaninho, o mais baixinho ali, ou um dos mais baixinhos, ele consegue ser matador de titãs mesmo assim. Então, pode ser que ele vire? Pode ser, se isso que eu falei no começo puder realmente acontecer e acontecer de fato. Mas eu não esperaria, eu não gostaria que isso acontecesse. Fabrício Figueiredo perguntou se o Levi morrer no final da obra, se eu vou ficar chateada. Eu sofro com a morte de pessoas e personagens nas obras que eu vejo. Acho que às vezes a morte traz uma construção e um peso e algo bom pra trama, mas eu sempre sofro. Então eu gosto muito do Levi, sim, se ele morrer eu vou ficar chateada, mas se for uma boa morte, num bom contexto, eu vou gostar bastante. Gostar no sentido... assim, acho que vocês entenderam. E é isso, a gente respondeu o máximo de perguntas que deu. Algumas respostas eu dei pensando em perguntas que eu não mencionei, ou seja, trazendo um pouquinho mais do que as pessoas explicitamente perguntaram ali pra tentar responder outros. Mas vou fazer mais vídeos desse, então fica de olho nas redes sociais. De novo, me segue lá se você não segue. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais, agora que o YouTube tá me dando um pouquinho de trabalho com questões de visualização e monetização, aqui embaixo tem o link do Padrim do canal e do Patreon futuramente, se você preferir o Patreon que o Padrim. E lá você pode ajudar desde R$1, qualquer coisa, para que a gente possa crescer e continuar produzindo cada vez mais, dependente do YouTube não tá ajudando muito a gente. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!